Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês todos os detalhes do que rolou no 10º dia de julgamento de Sean Diddy Combs. E se você está chegando agora por aqui, já se prepara porque esse caso envolve acusações super pesadas de extorsão, sequestro, incêndio criminoso, tráfico sexual, enfim, uma lista interminável de denúncias. E como vocês sabem, cada dia de julgamento traz novas revelações, novos depoimentos bombásticos e também muitas vezes reviravoltas que ninguém esperava. Então fiquem comigo até o final do vídeo porque eu vou contar tudo para vocês, tintim por tintim, do que aconteceu no tribunal, então já se preparem por aí. Mas antes de continuar eu preciso te dar uma dica. Se você quer aprender inglês fluente, você precisa conhecer o método BWay do professor Jonas Bressan. Este é o melhor curso de inglês da internet e por isso ele é o mais vendido. E claro que eu garanto um descontão aqui para vocês. No meu link, o curso de R$ 697, você vai pagar apenas R$ 397 à vista ou 12 vezes de R$ 39,70. Então você pode dividir esse curso em 12 vezes e pagando menos de R$ 40 por mês para garantir o melhor curso de inglês da internet. Eu vou deixar o link aqui no box de informações e também no primeiro comentário fixado. Já acesse e garanta o seu curso e finalmente aprenda a falar inglês. Nós temos também o cupom da Growth, então se você quer ter desconto nas suas proteínas, nos seus looks de academia, acessem o site da Growth e utilizem o cupom Pandora. A Growth é uma excelente marca, eu uso e indico para vocês. Também não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no meu canal, deixando esses comentários, clicar no hypar se esse botão aparecer aí para vocês. Tudo isso apoia muito para que eu continue trazendo vídeos diariamente aqui para vocês com muita pesquisa e com muitos detalhes. Também me siga na rede social que estará aqui na tela, lá nós temos um contato mais direto. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Bom, o julgamento de Sean Diddy Combs recomeçou ontem após o tribunal ter entrado em recesso devido ao feriado de Memorial Day. E no último dia de julgamento, antes do feriado, o Kid Cudi contou um pouco sobre seu relacionamento com a Cassie Ventura e também como a sua Porsche acabou sendo incendiada após ameaças de Sean Combs. Bom, o caso criminal federal contra o Sean Combs entra agora na 3ª semana de depoimentos e os promotores estão concentrados em tentar provar que ele sim liderava uma organização criminosa envolvida em diversos crimes, como incêndio criminoso em relação à Porsche do rapper Kid Cudi, a sequestro envolvido em extorsões, exploração sexual, mas há um problema de acordo com alguns analistas jurídicos que eu andei acompanhando nos últimos dias. Os promotores ainda não conseguiram apresentar provas suficientes para sustentar de forma sólida a acusação mais pesada que paira sobre o Sean Combs, que é a de conspiração para extorsão. Acontece que eles precisam demonstrar que de fato o rapper não cometeu apenas crimes isolados, mas sim que fazia parte ou então liderava uma empresa criminosa super bem estruturada, funcionando de forma contínua com objetivos ilícitos. Isso inclui, conforme eu falei para vocês, a acusação de incêndio criminoso, porque segundo o rapper Kid Cudi, o Sean Combs teria ateado fogo no seu carro, na sua Porsche, usando um coquetel Molotov. Isso porque o Kid Cudi estava tendo um caso com a Cassie Ventura. E também tem relação com a acusação de extorsão. A mãe da Cassie, esse seria um exemplo de uma extorsão, relatou no tribunal que precisou fazer um empréstimo usando como garantia a sua própria casa, tudo para pagar $20 mil ao Sean Combs. Ele exigiu esse dinheiro da sogra dele, alegando que havia gastado tudo isso com a Cassie Ventura. Mas na verdade ele apenas estava cobrando esse valor porque ele estava com raiva de ter descoberto o relacionamento da Cassie Ventura com o Kid Cudi. Mas o que ainda falta, segundo os especialistas? Apesar desses relatos bem contundentes contra o Sean Combs, não basta apresentar crimes isolados. Para que a acusação de conspiração para extorsão se sustente, os promotores precisam mostrar que houve uso contínuo de uma organização criminosa ao longo do tempo, uma clara estrutura criminosa, não apenas atos isolados de violência ou então de vingança pessoal. Precisa ser provado coerção consistente, abuso de poder, atividade forçada contra as vítimas, especialmente no que se refere às acusações de tráfico sexual e de exploração.
Basicamente, os promotores precisam demonstrar mais coerção e também atividades forçadas. Não pode ser só um episódio de incêndio criminoso ou um pedido de dinheiro. Eles têm que provar que havia de fato uma empresa funcionando de forma contínua, com o Sean Combs se beneficiando disso tudo, seja por meio de exploração sexual, seja por tráfico ou por extorsão. Até agora, os promotores apresentaram relatos fortes e bastante impactantes ali no tribunal. Mas na visão dos especialistas, ainda falta construir uma linha clara que conecte esses eventos isolados a uma organização criminosa bem estruturada. E isso é essencial para condenar o Sean Combs da acusação de conspiração para extorsão. E agora um outro problema que a promotoria se deparou ontem foi o fato de uma das vítimas, identificada como vítima 3, não testemunhar no tribunal. E o motivo pelo qual ela não vai testemunhar é bem simples: ela não quer. Ela basicamente não quer depor. Uma fonte não deu muitos detalhes sobre o porquê ela se recusa, mas basicamente falou que ela não quer. Essa vítima foi identificada como Dina e ela aparece na acusação como uma das mulheres que, segundo os promotores, foi alvo de um suposto esquema de conspiração para extorsão e exploração sexual. A acusação diz que o Sean Combs e também os seus aliados usaram poder, influência e negócios para intimidar, ameaçar e atrair pelo menos 3 mulheres, e uma delas é a Gina. Eles falam que elas eram atraídas para situações onde tinham um disfarce de relacionamento amoroso, mas no fim eram coagidas a participar de atos sexuais. Alguns desses atos chamados de freak-offs, envolvendo inclusive a contratação de profissionais do sexo masculino, e muitas vezes transportados entre estados, o que configura crime federal. E por que a Gina é tão importante? Acontece que ela foi citada não apenas na acusação, mas também foi mencionada várias vezes durante os depoimentos de outras testemunhas no tribunal. Por exemplo, o ex-assistente do Sean Combs, o George Kaplan, contou que viu o Sean Combs jogando maçãs nela em um episódio de agressão em Miami. A Cassie Ventura, a principal testemunha deste caso, disse que o Sean Combs teve um caso com a Gina durante o relacionamento deles. E, inclusive, a ex-melhor amiga da Cassie, a Carrie Morgan, que também testemunhou no tribunal, confirmou essa informação. Ela disse que, na verdade, a Gina foi um grande problema no relacionamento da Cassie Ventura com o Sean Combs. Antes dos depoimentos começarem, os promotores já haviam sinalizado que estavam tendo dificuldades em localizar a Gina ou se comunicar com o advogado dela. A promotora chegou a dizer que ela estava sob intimação, mas havia a chance real de que ela não comparecesse ao tribunal. Durante uma audiência, fora da presença do júri, o advogado de defesa, Mark Agnifilo, afirmou o seguinte: Gina está fora do caso. Gina não virá. Então ele falou com toda certeza que realmente essa testemunha da acusação não iria comparecer. Mesmo assim, a promotoria rebateu, dizendo que a Gina era uma parte muito importante da acusação, e o advogado de defesa fez uma provocação. Ele disse que se o governo realmente quisesse, poderia trazê-la, porque eles são os Estados Unidos da América. Ele falou que eles podem trazer a Gina ao tribunal se é isso que eles querem. Então ele está falando aqui por uma convocação obrigatória da Gina. E resumindo, a Gina é realmente uma figura central, citada tanto na acusação quanto por outras testemunhas. Porém, por razões que ainda não foram completamente esclarecidas publicamente, ela se recusou a depor. Isso enfraquece em parte o caso dos promotores, porque ela poderia fornecer um testemunho sobre os supostos abusos que sofreu nas mãos de Sean Combs. Bom, agora ontem a primeira testemunha foi a Capricorn Clark, a ex-diretora de marketing do Sean Combs. Ela é a 17ª testemunha chamada pela acusação e ela disse que está envolvida na indústria musical desde cedo, após se formar no ensino médio. Ela falou que nessa época ela conseguiu seu primeiro estágio em uma outra gravadora. Ela contou que os pais dela morreram logo depois disso, o que significou que ela teve que começar a vida muito mais cedo do que outras pessoas. Depois desse emprego nessa primeira gravadora, ela foi trabalhar na Death Row Records, do Suge Knight. E por volta de 2004, ela começou a trabalhar para o Sean Combs na Bad Boy Records, como assistente pessoal do rapper. Ela saiu em 2006 desse trabalho
trabalho, mas voltou em 2007 como diretora de marketing da Shenzhen Women's, a marca de roupas do Jiri. Ela disse que se tornou diretora global da marca em 2008, antes de ser demitida em 2012. Depois ela trabalhou como diretora criativa da Cassie Ventura de 2016 a 2018. Então ela trabalhou em diversos cargos em diferentes empresas do Sean Combs. Em seu primeiro dia de trabalho, em 2004, o Sean Combs a levou até o Central Park, de acordo com o relato dela, e um segurança acompanhou os dois naquele dia e já estava passando das 9 horas da noite. Lá ela alega que ele mencionou seu antigo emprego na Death Row Records. Acontece que o Suge Knight era o maior rival do Sean Combs. Ele disse que até aquele momento ele não sabia que ela tinha algo a ver com o seu rival e que se alguma coisa acontecesse, ele teria que tirar a vida dela. Enquanto ele falava tudo isso, fazia essa ameaça, o segurança que estava junto com eles permaneceu em silêncio. Ela testemunhou que sentiu que não conseguiria convencê-lo de que ela era uma pessoa confiável na época e que poderia ter sido mais transparente sobre o seu histórico profissional. Então, aparentemente, ela omitiu o fato de ter trabalhado para o principal rival do Sean Combs e ele a ameaçou por causa disso. Certa vez, ela fala que também ouviu o Sean Combs falar sobre armas. Na ocasião, eles estavam no elevador com o empresário do rapper, isso depois que o Sean Combs fez um evento na MTV que também envolvia o 50 Cent. E o Sean Combs então contou que tinha um problema com o 50 Cent e teria mencionado inclusive durante essa conversa que ele gosta de armas. E ela falou que nessa ocasião ele estava muito sério, então ele não estava brincando quanto àquilo. Certa vez, ele também a acusou de roubar joias em diamante dele, que haviam sido emprestadas a ele por um joalheiro. Na época, ela falou que havia sido designada para guardar as joias enquanto eles estavam viajando de Nova York para Miami, mas ela percebeu que a bolsa com as joias havia sumido antes deles chegarem ao aeroporto. O Sean Combs então foi para Miami e ela ficou em Nova York com segurança do Sean Combs e ele a interrogou por horas e horas e depois o apartamento dela foi revistado. No dia seguinte, esse mesmo segurança foi buscar a Clark na casa dela e levou ela até um escritório vazio. Lá ela foi trancada com outro homem que passou a aplicar testes de detector de mentiras nela. O homem disse que se ela não passasse no teste, eles iriam jogá-la em um rio. Ela descreveu que esse era um homem muito alto, mas ela nunca soube o nome dele. Ela conta que na ocasião ela ficou super assustada, ficou petrificada. E o homem que administrava o teste de detector de mentiras disse que ela precisava se acalmar, porque os resultados estavam dando como inconclusivos. E ele ficava ameaçando que ela seria jogada no rio caso eles não conseguissem concluir aquele teste. Por fim, um dos seguranças a levou para casa e a buscou no dia seguinte para repetir esse mesmo processo, e ela conta que foi levada ao mesmo prédio que estava completamente vazio para esse detector de mentiras por 5 dias consecutivos. Então, por 5 dias, ela foi obrigada a ficar passando por esse detector de mentiras. Ela disse que não queria fazer aquilo, mas achava que o detector de mentiras era a única maneira de provar a sua inocência. E ela não relatou esse incidente à polícia porque ela trabalhava sob um acordo de confidencialidade. Isso foi o que ela alegou. Mas neste momento ali no tribunal houve uma objeção da defesa sobre esse acordo de confidencialidade e foi ordenado pelo juiz que essa parte fosse desconsiderada dos autos. Ela então falou que após os 5 dias de testes, o segurança disse que ela poderia voltar ao seu trabalho normalmente. E o Sean Combs nunca perguntou onde ela esteve durante esses 5 dias e também nunca mencionou essa ocasião de ela ter passado por esses detectores de mentira. E ela também nunca soube se de fato as joias foram encontradas. Ela também falou que trabalhava em jornadas exaustivas, começando às 9 horas da manhã e só terminando às 4 horas da manhã do dia seguinte, sem intervalos nem para refeições, e que o Sean Combs a pressionava constantemente, dizendo que se ela falhasse em qualquer tarefa, ela seria demitida. E por causa de toda essa pressão, ela falou que dormia no máximo 4 horas por noite. E nos melhores dias, ela dormia um pouquinho mais. Ela desenvolveu inclusive alopécia, induzida pelo estresse, uma condição em que o cabelo cai devido à alta pressão emocional. Apesar dessas condições de trabalho extremamente abusivas, a Clark revelou que na época o seu salário era de apenas $65 mil por ano, que é considerado baixo, especialmente para alguém que ocupa um cargo executivo, como era o caso dela.
que tinha ali múltiplas funções, inclusive, e estava submetida a esse nível de exploração, que era bem pesado. Ela conta também que em determinado momento um representante do setor de recursos humanos da Bad Boy Records apresentou ao Sean Combs um documento que calculava quanto que ela deveria receber de horas extras, porque ela fazia hora extra quase todos os dias, de acordo com os relatos dela. E essas horas extras eram acumuladas em apenas 3 meses, que esse funcionário do RH demonstrou ao Sean Combs, e era um total de $80 mil. E a reação dele foi rasgar esse papel na frente dela, e ela afirma que nunca recebeu esse valor. Então ela nunca recebeu pelas horas extras que ela fez no seu trabalho para Sean Combs. Ela também detalhou como funcionavam as viagens do rapper. Tudo indica que ele tentava manter o completo anonimato durante essas viagens, tanto que ele se hospedava em hotéis usando nomes falsos, como Frank Black ou Frank White. Ele também sempre levava uma bolsa de higiene pessoal que continham medicamentos, e essas alegações já foram feitas também por outras testemunhas no caso. Ela falou que ele também levava uma caixa com 4 câmeras, um pequeno frasco de óleo de bebê e um pequeno frasco de lubrificante. Além disso, ela também levava velas para que ele conseguisse criar uma iluminação específica nos ambientes. E quando Sean Combs deixava o hotel, ela fazia uma varredura completa no quarto para garantir que nada fosse deixado para trás. E ela relatou que às vezes encontrava danos nos cômodos, incluindo marcas de mãos deixadas com óleo, tanto nas paredes quanto nos móveis. Ela também disse que viu Sean Combs usando bala e também MDMA cerca de 1 vez por semana, então todas as semanas ele usava substâncias, além daqueles medicamentos prescritos que ele usava. Ele era viciado em analgésicos, segundo os relatos de algumas testemunhas. E ela falou que ele também foi aumentando o uso de substâncias ao longo do tempo. Ela conta também sobre um homem chamado One Stop, que geralmente fornecia as substâncias quando eles estavam em Los Angeles, e tudo isso geralmente era entregues a ela ou diretamente ao Sean Combs. E ele pediu que ela levasse bala para ele ao menos 10 vezes. E ela via inclusive o Sean Combs oferecer substâncias para os seus amigos e também para suas namoradas. Durante uma viagem à França em 2006, o Sean Combs pediu que a Clark trouxesse pó para ele, e quando ela perguntou para quem era, ele respondeu que não era para ele. A Clark então pediu aos seguranças que pegassem a substância e levassem até ele. Ela também comprava medicamentos prescritos que ele gostava de fazer uso, e às vezes as receitas eram passadas diretamente a ela, outras vezes eram passadas diretamente para o Sean Combs. Ela também relatou um episódio ocorrido na casa do Sean Combs em Miami no verão de 2006. Nessa ocasião, ao chegar, ele mandou que ela ficasse na casa o final de semana inteiro e que não importava o que acontecesse, ela não deveria sair da casa. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele mandou que ela acompanhasse um convidado até outro local em Miami. Ela ficou neste local por cerca de 1 hora até o momento que o Sean Combs fez uma ligação a ela perguntando onde ela estava. Quando ela chegou novamente à casa dele, quando ela voltou para a casa dele, ele a confrontou falando: "Tá vendo? O problema é que você quer ter uma vida e aqui você não pode ter isso." Ele então reforçou novamente que ela não poderia sair da casa. No dia seguinte, a Clark comentou com um dos funcionários do Sean Combs que odiava estar ali. Mas esse funcionário acabou contando a ele sobre o que a Clark havia falado. O Sean Combs então foi até a Clark e perguntou se realmente ela odiava estar ali, e ela conta que ele partiu para cima dela. Ele começou a empurrá-la e gritar para que ela saísse da casa, e ela relatou que ele a empurrou por cerca de 25 metros, utilizando cerca de 75% da sua força física. Esse episódio só foi interrompido quando um dos seguranças do Sean Combs interveio na situação, pedindo que ele parasse. E aí a Clark teve que arrumar as coisas dela e ir embora. Após esse episódio, a Clark decidiu deixar o emprego, porque ela conta que aquilo ultrapassou totalmente os seus limites. Depois ela acabou voltando a trabalhar para o rapper, mas não diretamente sob o seu comando. Ela aceitou o cargo de ser diretora de marketing da linha feminina da marca Sean John, que é a marca de roupas do Sean Combs. Ela falou que aceitou porque ela não precisaria trabalhar diretamente com ele, então ela passou a não ter mais proximidade com a vida pessoal do rapper. Em 2011, ela também estava gerenciando a Cassie Ventura como diretora criativa da cantora, mas ela conta que o Sean Combs tinha que aprovar tudo
sobre a carreira da Cassie Ventura, incluindo a aparência física dela e também todas as oportunidades que a Cassie Ventura poderia ou não aproveitar. Nessa época, às vezes, ela, a Cassie Ventura e o Kid Cudi saíam juntos. Em uma dessas ocasiões, a Cassie enviou uma mensagem para a Clark perguntando se eles poderiam buscar o Kid Cudi. A Clark, na mesma hora, pediu que a Cassie apagasse aquela mensagem, porque o Sean Combs pagava o celular das duas, então ele poderia ter acesso àquela mensagem. Ela disse que na época estava muito preocupada com a possibilidade do Sean Combs descobrir o relacionamento que a Cassie já estava tendo com o Kid Cudi. Ela fala que levou a Cassie até uma loja para comprar um celular descartável para garantir que o Sean Combs não tivesse acesso ao que elas conversavam. E um dia, em dezembro de 2011, o Sean Combs apareceu na casa da Clark e bateu na porta. E essa ocasião foi quando o Sean Combs descobriu sobre o caso que a Cassie Ventura estava tendo. Segundo a Clark, ela conseguiu ver pelo olho mágico que, de fato, era o Sean Combs na porta dela. Ele estava com as calças rasgadas na costura interna, do joelho para cima e expondo a cueca dele. Quando ela abriu a porta, ela viu que ele estava segurando uma arma. Ele então entrou na casa dela e perguntou por que ela não havia contado a ele sobre o caso que a Cassie Ventura estava tendo com o Kid Cudi, então ele havia descoberto tudo. E aí ele mandou que ela se vestisse, entrasse no carro e avisou: vamos matá-lo. Quando ela tentou protestar, o Sean Combs disse: eu não dou a mínima para o que você quer fazer, vá se vestir. Ela fala que ficou com muito medo e que o Sean Combs estava furioso com a situação e muito bravo com ela também. E ele basicamente obrigou sua funcionária a participar daquilo tudo. E então ela e o Sean Combs entraram na parte de trás do carro, no banco de trás, e um dos seguranças foi dirigindo o carro. E a arma ficou o tempo inteiro no colo do Sean Combs. Eles foram até a casa do Kid Cudi. O Sean Combs e o segurança entraram na casa e ela ficou no carro e ligou para a Cassie Ventura do celular descartável que ela havia comprado e contou para a Cassie o que estava acontecendo. E esse ponto bate exatamente com o depoimento da Cassie Ventura e também com o depoimento do Kid Cudi sobre aquela situação que o Sean Combs descobriu sobre o caso que eles estavam tendo e tentou se vingar. Após fazer a ligação, ela mudou o nome do contato para Stormy, para que o Sean Combs não soubesse que ela estava ligando para Cassie Ventura. Neste momento, enquanto ela falava no telefone com a Cassie estava com o Kid Cudi. Ele havia ido buscar a Cassie Ventura na Free Coffee, após o Sean Combs tentar agredi-la por descobrir o caso que ela estava tendo. Quando o Sean Combs voltou para o carro, após ter entrado na casa do Kid Cudi, ele perguntou com quem a Clark estava falando. Ele então pegou o celular descartável da mão dela e ligou para o último número que estava registrado ali nas chamadas, e ele ficou completamente furioso neste momento. Pouco tempo depois, o Kid Cudi parou ao lado do carro do Sean Combs, que estava parado em frente à casa dele. Mas o Kid Cudi não parou, ele acelerou o carro e o Sean Combs mandou que o segurança seguisse o carro do Kid Cudi. Depois, a Clark conta que eles foram os três para uma boate próxima. Durante o trajeto, o Sean Combs ordenou que a Clark ligasse para Cassie Ventura e dissesse o seguinte, abre aspas, ele está comigo e não vai me deixar ir embora até eu ir te buscar, fecha aspas. A Cassie Ventura então falou para a Clark que ela poderia ir buscá-la. O Sean Combs então avisou que a Clark e a Cassie Ventura precisavam convencer o Kid Cudi a não contar à polícia que ele estava envolvido na invasão da casa do rapper e que, se ela não o convencesse disso, ele mataria todos eles. O júri então viu novamente o e-mail que a Cassie Ventura enviou à mãe dela e também a Clark em 23 de dezembro de 2011 sobre o pseudônimo de Veronica Beng, falando sobre as ameaças que o Sean Combs estava fazendo. Então parece que o Sean Combs ficou completamente descontrolado ao saber sobre o caso que a Cassie Ventura estava tendo com o Kid Cudi. E após esses incidentes que ocorreram em dezembro de 2011, o Sean Combs perguntou novamente a Clark por que ela não contou a ele sobre o caso que a Cassie Ventura estava tendo com o rapper. E ele disse, eu deveria matar todos vocês, suas vadias, e cortar o rosto dela. Ela estimou que o Sean Combs a ameaçou cerca de 50 vezes em menos de um ano. Depois disso tudo, ele também proibiu a Clark de ser amiga da Cassie Ventura. Ele falou que elas só poderiam se ver para trabalhar juntas. Ela também disse que no início de 2012 informou alguém do Departamento de Recursos Humanos e o Harvey Pierre, o ex-presidente da Bad Boy Records, sobre tudo o que havia acontecido. Mas o Harvey Pierre disse apenas que era tudo uma loucura e que tudo ficaria bem.
E ela então foi demitida em agosto de 2012, não muito tempo depois de todos esses incidentes. Ela foi acusada de tirar férias indevidamente, mas na verdade uma pessoa do RH teria falado para ela que o Sean Combs estava com raiva por ela não ter contado que a Cassie Ventura estava o traindo. Depois que ela foi demitida, ele falou que ela nunca mais trabalharia e que ele mostraria que todas aquelas pessoas não eram amigas dela e que ele faria ela tirar a própria vida. Ela então recebeu um valor por meio dos advogados do Sean Combs após fazer alegações de demissão injusta. Então, parece que eles resolveram toda a demissão aqui com um acordo. Ela também contratou advogados em 2023 após a Cassie Ventura entrar com processo contra o Sean Combs. Segundo ela, o processo a deixou traumatizada. E em abril de 2024, ela se reuniu com os advogados do rapper e eles conversaram sobre a possibilidade de ela voltar a trabalhar em uma das empresas dele. Ela disse que queria sua vida de volta, mas nunca mais recebeu o retorno dos advogados do Sean Combs após essa conversa. Ela também afirmou que não fala com a Cassie Ventura desde 2018. Embora ela tenha sido demitida em 2012, ela voltou a trabalhar para o Sean Combs em 2016, atuando como diretora criativa da Cassie Ventura. Mas ela afirmou que não conseguiu encontrar outro trabalho e que ela queria tentar recuperar a sua vida. Ela declarou também que respondia diretamente ao Sean Combs, que também era quem aprovava os projetos da Cassie. E nesse período ela percebeu um aumento no uso de substâncias por parte da Cassie, mas ela acabou deixando esse cargo em 2018, sendo essa a última vez que trabalhou com a Cassie Ventura. Ela também mencionou que em 2012, investigadores que estavam cuidando do caso do incêndio criminoso em relação ao carro do Kid Cudi entraram em contato com ela, pedindo que ela fizesse uma declaração sobre o incidente. Mas ela simplesmente desligou o telefone e não deu nenhuma declaração, porque ela fala que ela só queria que tudo aquilo acabasse. Bom, depois de todos esses relatos, o interrogatório da promotoria finalizou e o advogado de defesa Mark Agnifilo começou a fazer algumas perguntas. Ele começou confirmando com a Clark que eles realmente haviam se encontrado antes do tribunal. Aquele encontro com os advogados do Sean Combs foi inclusive com o Mark Agnifilo. Quem participou também dessa reunião foi a Tani Geragos e o outro advogado do Sean Combs, o Jonathan Davis. Eles se reuniram com ela no dia 10 de abril de 2024. Na ocasião, a Clark levou consigo também um advogado e uma amiga. O advogado de defesa então pediu que a Clark confirmasse se durante aquela reunião ela disse aos advogados que o Sean Combs não estaria nesse problema se tivesse a mantido por perto. O problema aqui que ela está se referindo é ao processo que a Cassie Ventura abriu contra ele em 2023 com alegações de agressões domésticas que eles acabaram resolvendo em um acordo. Então ela declarou que ele não estaria naquele problema se ela estivesse por perto dele. No tribunal ela reconheceu que provavelmente disse algo nesse sentido nesta reunião enquanto discutiam a possibilidade de ela voltar a trabalhar para ele como chefe de gabinete, e a Clark também contou aos advogados naquela reunião que a Cassie Ventura não era boa para o Sean Combs. O advogado que acompanhou a Clark nesse encontro foi o Brian Friedman, o que é bem curioso, porque ele é um advogado muito conhecido na indústria do entretenimento e hoje ele representa o Justin Baldoni no processo em andamento contra Blake Lively, que é outro processo que eu estou aqui acompanhando com vocês no canal. Bom, mas voltando aqui para o julgamento do Sean Combs, a Clark falou que conheceu o Sean Combs por volta de 2002 por meio de um amigo em comum, logo depois que ela se mudou para Nova York. Então ela conheceu o Sean Combs nessa época. Ela também relatou que o seu relacionamento com ele nessa época era 1000% platônico. Foi exposto também ali no tribunal que ela enviou uma mensagem de texto para o Diddy em junho de 2021, admitindo que era apaixonada por ele antes deles trabalharem juntos. Na mensagem ela dizia o seguinte: "Você sabia que eu era completamente apaixonada por você antes de começar a trabalhar para você? A gente saía juntos o tempo todo. Eu fingi estar super tranquila. Acho que você não sabia. Só sabia com certeza que você gostava de ter minha companhia." A Clark ali no tribunal falou que não se lembra exatamente de ter dito isso ao Sean Combs, mas ela se recorda de realmente ter procurado por ele em 2021.
Ela também testemunhou que ela e a Cassie Ventura começaram a ter alguns atritos por volta de 2008, porque a Cassie nessa época teria ficado muito cheia de si por ser a namorada de um homem poderoso como Sean Combs. Ela disse que a Cassie deixou de ser aquela modelo doce para se tornar uma namorada mais destemida, uma pessoa mais briguenta. O Mark Agnifilo então perguntou se ela achava que a Cassie era muito talentosa e ela respondeu que a Cassie tinha talento, mas que as performances ao vivo não eram boas e que quando voltou a trabalhar com a Cassie Ventura em 2016, o uso de substâncias da Cassie impediu que ela aproveitasse as oportunidades que estavam aparecendo. Ela também alegou que inicialmente o Sean Combs deu a Cassie Ventura mais recursos do que outros artistas da Bad Boy Records tinham acesso. Ele garantiu que ela tivesse acesso aos melhores profissionais da indústria, aqueles que criam estrelas, incluindo produtores, coreógrafos e estilistas. A Clark afirmou que a Cassie Ventura recebeu mais atenção e também mais recursos do que outros artistas contratados pela Bad Boy Records, especialmente no início da sua carreira, entre 2007 e 2012. E que, na sua visão, a maior parte do foco da Bad Boy Records estava o tempo todo na Cassie. Claro, durante esse primeiro período, de 2007 a 2012. Segundo a Clark, a Cassie Ventura continuou recebendo apoio total do Sean Combs, mesmo quando o foco da gravadora acabou mudando para novos artistas que estavam entrando ali, como, por exemplo, o Machine Gun Kelly e o French Montana. Eles começaram a receber muita atenção na Bad Boy Records por volta de 2012, mas a Cassie Ventura também continuou recebendo a mesma atenção do início. E mesmo quando o Sean Combs se afastou um pouco entre 2016 e 2017, ela acreditava que a Cassie ainda contava com o mesmo nível de apoio. Esse depoimento acaba desacreditando um pouco sobre o que a Cassie testemunhou, que o Sean Combs havia atrapalhado a sua carreira para que ela ficasse refém dele financeiramente. De acordo com a Clark, a Cassie Ventura teve todo o apoio e acesso aos melhores profissionais. Ela também relatou que ajudou a criar um novo visual para Cassie Ventura, para ela aparecer na MTV Music Awards, o que incluía tingir o cabelo de amarelo neon. O advogado de defesa, o Mark Agnifilo, pediu que a Clark confirmasse que a Cassie Ventura estava de acordo com o novo visual e que participou dessa decisão. E ela disse que realmente apresentou a ideia para a Cassie Ventura gostou e aprovou, e só depois elas avisaram o Sean Combs sobre essa mudança. E aqui o Mark Agnifilo está tentando demonstrar que, na verdade, o Sean Combs não tinha tanto controle assim sobre a Cassie Ventura, que ela tinha também a possibilidade de decidir o que vestir, como vestir. Ele inclusive perguntou diretamente, logo após essa resposta, se a Cassie Ventura havia sido forçada contra a vontade dela a pintar o cabelo. E a Clark falou que não, a Cassie Ventura não foi forçada. Ela então, nesse momento, a Clark começou a chorar no tribunal, isso enquanto olhava os e-mails que enviou ao Sean Combs em 2014 e 2015. Nesses e-mails, ela pedia que ele a perdoasse. Ela testemunhou mais cedo, ontem, que embora tenha sido oficialmente demitida em 2012 por causa das férias que tirou, ela acreditava que ele, na verdade, a havia demitido porque estava chateado com ela, por saber do caso que a Cassie Ventura tinha com Kid Cudi e não ter avisado o Sean Combs disso. Ela disse que nessa época se sentia como uma protetora para o Sean Combs e que ele não tinha ninguém cuidando dele sem ela na equipe. E em meio às lágrimas, ela começou a chorar bastante ali no tribunal. Ela disse que ficou muito magoada, porque na época ela acreditava que a Cassie Ventura também queria que ela fosse demitida. E também que a incomodava o fato de acreditar que o Sean Combs só a contratou novamente em 2016 porque a Cassie queria trabalhar com ela. Ela falou também que quando trabalhava para a Cassie Ventura, o Sean Combs precisava aprovar todas as roupas dela, além de aprovar cada uma de suas músicas e todos os eventos que ela frequentava, mas ele retirava esse apoio quando eles estavam brigados. Depois disso, o advogado de defesa encerrou as perguntas e a promotoria entrou para fazer as perguntas de redirecionamento. A Clark então afirmou que o acordo que ela fez com o Sean Combs após a sua demissão em 2012 exigia a não depreciação mútua em público e também que ele assinasse uma carta de recomendação para ela, mas ele nunca assinou essa carta. E ela fala que ela não conseguiu mais emprego no setor depois disso. Em uma reunião que ela acreditava ser sobre uma possível contratação de executivos da Interscope Records, eles disseram a ela para deixar o Sean Combs em paz e que isso não terminaria bem para ela.
mas o juiz acabou retirando essa parte do depoimento dos autos após aprovar uma objeção por parte da defesa. A Clark também testemunhou que não conseguiu encontrar um novo emprego no setor, porque ela estaria em uma espécie de lista negra a pedido do Sean Combs, e o juiz novamente manteve outra objeção por parte da defesa. Então, essa resposta também foi retirada dos autos. Mas, novamente, ela disse que não conseguia encontrar um emprego estável na indústria do entretenimento e então começou a trabalhar como consultora na época. E assim, pessoal, finalizou o 10º dia de julgamento de Chandiri Combs. Hoje serão chamadas mais 4 testemunhas da promotoria e vamos ver quais as novas alegações que irão surgir aqui no tribunal. Agora, quanto ao balanço do julgamento até o momento, a acusação trouxe uma narrativa muito forte até aqui. Eles têm provas a favor da acusação, como aquele vídeo de 2016 que mostra a Cassie Ventura sendo agredida e também todos os depoimentos que mostram um padrão bem claro de abusos por parte do Sean Combs, só que a defesa também não está fraca. Eles estão apostando em uma estratégia que pode fazer sentido aos olhos do júri. Eles estão tentando mostrar que certos episódios foram, na verdade, situações pessoais ou até mesmo consensuais e não crimes. Então, se a defesa jogar bem para este lado, é capaz do júri realmente aderir a essa ideia, e essa é a maior preocupação aqui de quem quer ver o Sean Combs condenado. E a acusação mais difícil de comprovar até o momento, aparentemente, é o de crime de organização criminosa. A defesa pode explorar a dificuldade de provar isso, argumentando que o caso é mais sobre violência doméstica do que crime organizado, a utilização de uma empresa para cometer estes crimes. Mas claro que os depoimentos jogam muito a favor da acusação. A questão agora é como o júri vai interpretar tudo isso. Bom, o julgamento continua seguindo e o desfecho vai depender de como o júri vai enxergar tanto a força dessas provas quanto o jeito que cada testemunha se posicionou até o momento. Bom, então vamos continuar acompanhando este julgamento. Vai deixando aqui nos comentários o que vocês acham, qual que é o balanço que vocês interpretam até o momento deste julgamento. Vocês acham que a defesa está se saindo melhor? Ou será que a promotoria está conseguindo comprovar o seu ponto aqui, as suas acusações contra o rapper? Eu quero muito saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.